Depois do jantar em família, eu esqueci meu celular em cima da mesa. Quando voltei, a garçonete trancou a porta e sussurrou: "Fique em silêncio. Vou te mostrar as imagens da câmera acima da mesa, mas me promete que não vai desmaiar." O que meu filho fez naquele vídeo me fez cair de joelhos. Ele se inclinou para a nora e disse bem baixinho, pensando que ninguém mais estava ali: "Calma, meu amor. Daqui a pouco a velha morre e a gente fica com tudo. Você viu quanto ela assinou de herança para mim? Só precisamos aguentar mais um pouco essa comédia de família feliz." A nora riu e respondeu: "Ainda bem que ela é boba demais para perceber que a gente só tá perto dela por causa da grana." Minha perna tremeu tanto que precisei me apoiar no balcão. A garçonete segurou meu braço e disse: "Sinto muito, senhora. Eu precisava que a senhora soubesse." Antes de eu continuar essa história, que destruiu tudo o que eu acreditava sobre minha família, eu quero te fazer uma pergunta. De onde você está me ouvindo agora? Está no trânsito voltando do trabalho? Fazendo comida? Deitada na cama sem conseguir dormir, pensando nos seus próprios problemas? Comenta aí embaixo, porque histórias como a minha acontecem em todo canto desse Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque você vai querer acompanhar essa história até o final. Eu te garanto que o que aconteceu depois desse dia mudou minha vida completamente. E talvez mude a sua também quando você perceber o quanto a gente aceita de desrespeito das pessoas que a gente mais ama. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 41 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Fui casada com o Marcelo por 37 anos, até ele falecer de um infarto fulminante há 4 anos. Meu filho único, o Rafael, sempre foi meu orgulho, minha razão de viver. Quando ele nasceu, eu larguei minha carreira de professora para me dedicar inteiramente a ele. O Marcelo viajava muito a trabalho, então fui eu quem criou o Rafael praticamente sozinha. Acordava de madrugada quando ele tinha febre, levava e buscava em todas as atividades, ajudava com lição de casa até altas horas da noite. Nunca foi sacrifício para mim, era amor. Eu me lembro como se fosse ontem do dia em que o Rafael entrou na faculdade de engenharia. Chorei de orgulho na formatura dele. O pai estava lá, claro, mas quem pagou as mensalidades durante 5 anos? Quem ficou sem comprar roupa nova, sem viajar, sem ter nada para mim mesma para garantir que meu filho tivesse o melhor ensino? Fui eu. O Marcelo ganhava bem como representante comercial, mas o dinheiro nunca sobrava. Então eu voltei a trabalhar dando aulas particulares em casa, ganhando uma merreca, só para complementar e garantir que o Rafael não precisasse trabalhar enquanto estudava. Ele precisava focar nos estudos, eu dizia. E focou. Formou-se entre os melhores da turma. Depois que o Marcelo morreu, confesso que me senti perdida. A casa ficou vazia, silenciosa demais. O Rafael já estava morando com a Jéssica há 2 anos, num apartamento que eu ajudei a mobiliar. Dei a geladeira, o sofá da sala, um dinheiro bom para eles comprarem a cama. A Jéssica nunca me pareceu muito calorosa, sabe? Daquelas que mal olha nos seus olhos quando fala com você. Mas o Rafael parecia apaixonado, e eu engoli todas as minhas ressalvas, porque queria ver meu filho feliz. Que mãe não quer, né? Eles casaram no civil 1 ano depois da morte do Marcelo. Eu paguei o almoço no restaurante, paguei a festa pequena que fizemos. A família da Jéssica não contribuiu com nada, disse que estava passando por dificuldades. Tudo bem, eu pensei. O importante é a felicidade deles. Nessa época eu ainda estava processando a viuvez. Ainda acordava de madrugada achando que o Marcelo estava do meu lado. A casa parecia um mausoléu. Foi quando o Rafael sugeriu: "Mãe, por que a senhora não vende essa casa grande e compra um apartamento menor? Ia ser melhor para a senhora, menos trabalho, menos solidão." Na época, achei que era preocupação genuína. Hoje eu sei que já estava tudo planejado, mas naquele momento aceitei a sugestão. Vendi a casa onde criei meu filho, onde vivi as melhores décadas da minha vida, e comprei um apartamento de 2 quartos num bairro bom aqui em Belo Horizonte. O dinheiro da venda sobrou bastante. Investi uma parte em fundos, como o gerente do banco me orientou, e guardei outra parte na poupança. O Rafael e a Jéssica começaram a me visitar com mais frequência depois disso. Eu ficava tão feliz.
Achei que finalmente estávamos nos aproximando de verdade, que eles tinham percebido como eu estava solitária. Lembro que a Jéssica começou a me chamar de mãe. Mãe Helena, a senhora não quer ir no shopping com a gente? Mãe Helena, fiz aquele bolo que a senhora gosta. No começo, meu coração se enchia. Sempre quis ter uma filha, e ali estava ela, me chamando de mãe. Que idiota eu fui. Que cega. O Rafael também ficou mais carinhoso. Me ligava quase todo dia, coisa que não fazia desde a adolescência. Oi, mãe. Só queria saber como a senhora está. A senhora almoçou direitinho? Tomou os remédios da pressão? Eu flutuava de tanta felicidade. Meu filho se importava comigo. Meu filho me amava. Eles começaram a me incluir em programas. Jantar fora todo sábado virou rotina. Eu pagava a conta, claro, mas não me importava. Era tão bom não comer sozinha, sabe? Era tão bom ter companhia, conversa, risadas. Mesmo que 90% das conversas fossem sobre coisas deles, problemas deles, planos deles. Eu só ouvia e concordava, feliz por estar ali. A Jéssica começou a comentar sobre como o apartamento onde moravam estava pequeno. Mãe Helena, a gente está pensando em ter filho logo, mas esse apartamento é minúsculo. Mal cabe a gente. Imagina com um bebê. Meu coração deu um salto. Um neto. Eu seria avó. A possibilidade me deixou nas nuvens por semanas. Comecei a ver o mundo diferente, com mais cor, mais propósito. Eu teria alguém para cuidar de novo, alguém para amar, alguém que ia me chamar de vovó. Comecei até a fazer crochê de novo, uma coisa que não fazia há anos, pensando em fazer mantinhas e roupinhas de bebê. O Rafael percebeu meu entusiasmo e alimentou ele. Mãe, a senhora vai ser a vovó mais incrível do mundo. Nosso filho vai ter muita sorte. Eu chorava de emoção quando ele dizia essas coisas. Foi aí que começaram os pedidos. Nada muito direto no começo, tudo muito sutil. A Jéssica comentava no jantar. Vimos um apartamento lindo perto daqui, mãe Helena. 3 quartos, uma varanda enorme. Perfeito para quando o bebê chegar. Mas está um pouco fora do nosso orçamento ainda. Ela suspirava, olhava para o Rafael com aquela carinha triste. Eu mordia a isca toda vez. Quanto está faltando? Perguntei. O Rafael fez aquela cara de quem não queria falar de dinheiro. Ah, mãe, a gente não quer incomodar a senhora com essas coisas. Mas a Jéssica foi mais direta. Uns 80 mil reais, mãe Helena. Mas a gente entende que é muito dinheiro. 80 mil reais, uma fortuna. Mas era para o meu filho, para o meu futuro neto. Pensei por 3 dias. Revi meus investimentos, conversei com o gerente do banco. Ele me aconselhou a não fazer. Dona Helena, a senhora precisa desse dinheiro para sua aposentadoria, para sua segurança. Mas o que é segurança financeira comparado com a felicidade de um filho, de um neto? Transferi o dinheiro. O Rafael me abraçou tão forte naquele dia. Mãe, a senhora é um anjo. A gente nunca vai esquecer isso. A Jéssica até chorou, ou fingiu chorar muito bem. Obrigada, mãe. A senhora não sabe o quanto isso significa pra gente. Eles compraram o apartamento. Me convidaram para conhecer antes de mudar. Era lindo mesmo, não posso negar. Amplo, bem localizado, com uma vista bonita. Fiquei imaginando meu neto engatinhando naquela sala, brincando naquele quartinho que seria o dele. A senhora vai poder vir aqui sempre, mãe, o Rafael disse. Vai ter até uma chave. Vai ser praticamente a casa da senhora também. Eu me senti incluída, importante, necessária de novo. Que ilusão! A mudança aconteceu 2 meses depois. Eu ajudei, claro. Paguei os móveis do quarto do bebê. Mas vocês nem estão grávidos ainda, comentei. A Jéssica sorriu. É que a gente já vai começar a tentar, mãe Helena. E quando descobrir, a gente quer estar preparado. Fazia sentido. Comprei o berço, a cômoda, a poltrona de amamentação, um monte de coisas. Gastei mais uns 15 mil reais ali. O gerente do banco já tinha parado de me dar conselhos. Acho que desistiu de mim. Passaram-se 6 meses. Nada de gravidez. Eu perguntava de vez em quando, delicadamente. A Jéssica sempre dava desculpas. Ah, o médico disse pra gente relaxar.
que quanto mais pressão a gente se coloca, mais difícil fica. O Rafael mudava de assunto rapidamente. Eu não insistia. Não queria ser aquela sogra chata, aquela mãe intrometida. Continuamos com os jantares de sábado. Eu continuava pagando, sempre pagando. Foi num desses sábados, há cerca de 3 meses, que tudo começou a desmoronar de verdade. Estávamos num restaurante italiano aqui no bairro Savassi, um lugar que a Jéssica adorava. Caro, mas tudo bem. Eles pediram vinho, entrada, prato principal, sobremesa. Eu pedi só um risoto. Nunca tive muito apetite depois que o Marcelo morreu. A conta veio, R$ 470. Passei meu cartão como sempre. Foi aí que o Rafael soltou. Mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Meu coração gelou. Será que ela estava grávida finalmente? O que foi, filho? Ele trocou um olhar com a Jéssica, que acenou com a cabeça como quem diz, vai, fala. A gente está pensando em abrir um negócio, uma empresa de consultoria em engenharia. Eu tenho os contatos, a Jéssica tem experiência administrativa, a gente só está precisando do capital inicial. Respirei aliviada. Não era nada de ruim. Que maravilhoso, filho. Você sempre foi tão inteligente, tão capaz. Vai dar super certo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. A gente ia precisar de um investimento inicial, mãe. Uns R$ 150 mil. O chão sumiu debaixo dos meus pés. R$ 150 mil. Eu já tinha dado 80 mil para eles há menos de um ano. Já tinha pagado a festa de casamento, já tinha mobiliado o quarto do bebê que nem existia ainda, já pagava todas as contas de todos os jantares. Filho, isso é muito dinheiro, consegui dizer. A Jéssica entrou na conversa e pela primeira vez percebi um tom diferente na voz dela. Mãe Helena, a gente sabe que é muito. Mas pensa bem, com a empresa funcionando, a gente vai poder te devolver tudo, com juros ainda. E a senhora vai ter orgulho de ver o filho da senhora empresário de sucesso. Orgulho eu já tinha. O que eu queria era segurança. Era não ficar sem nada na velhice. Mas não disse isso. Disse que ia pensar. O clima ficou pesado na hora. O Rafael mal falou comigo no resto do jantar. Quando me deixaram em casa, mal saíram do carro para me dar tchau. Fiquei a noite inteira acordada pensando. Será que eu estava sendo egoísta? Será que uma mãe de verdade não faria tudo pelos filhos? Marquei reunião com o gerente do banco na segunda-feira. Seu Antônio, um senhor de uns 50 anos, muito paciente comigo. Expliquei a situação. Ele suspirou fundo antes de responder. Dona Helena, com todo respeito, mas a senhora já doou muito dinheiro para o seu filho. Se a senhora tirar mais 150 mil agora, vai ficar com menos da metade do que tinha quando vendeu a casa. E se acontecer alguma emergência? E se a senhora precisar de um tratamento médico caro? E se o prédio precisar de uma obra e vier uma taxa alta? A senhora vai depender de quem? Suas palavras fizeram sentido, mas meu coração ainda estava dividido. Voltei para casa sem tomar decisão. O Rafael me ligou naquela noite. E aí, mãe? Já pensou sobre o que a gente conversou? Ainda estou pensando, filho. Silêncio do outro lado. Depois, num tom que nunca tinha ouvido dele. Sabe, mãe, eu nunca pedi nada para a senhora. Sempre fui um bom filho. Sempre cuidei da senhora, especialmente depois que o pai morreu. Agora que eu preciso de uma ajuda, a senhora fica nessa enrolação. Aquilo me cortou. Rafael, não é enrolação. É que é muito dinheiro, filho. Ele bufou. Deixa pra lá, mãe, esquece. A gente se vira sozinho como sempre. E desligou. Chorei a noite inteira. Como assim ele sempre se virou sozinho? Quem pagou a faculdade dele? Quem deu 80 mil reais para ele comprar apartamento? Quem mobilou o quarto do bebê? Quem pagava todos os jantares? Mas a culpa é uma coisa poderosa, principalmente culpa de mãe. Fiquei 3 dias sem falar com ele. 3 dias que pareceram 3 anos. Até que não aguentei mais e liguei. Filho, eu aceito ajudar vocês. Do outro lado da linha, quase dava para ouvir o sorriso dele. Sabia que a mãe ia entender. A senhora é a melhor mãe do mundo. A melhor trouxa do mundo, eu devia ter pensado. Transferi o dinheiro na semana seguinte. 150 mil reais.
O gerente Antônio mal olhou para mim quando fiz a operação. Acho que teve vergonha por mim. Eu mesma estava com vergonha de mim. Mas era pelo meu filho, eu me convencia. Era um investimento no futuro dele. Eles me convidaram para jantar para comemorar. 3 dias depois, num sábado. Escolheram um restaurante novo, mais caro ainda que o italiano. Hoje é especial, mãe. Hoje a gente brinda ao futuro da nossa empresa. Pediram champanhe francesa, caríssima, nem gosto de champanhe, mas fingi que estava feliz. Durante o jantar, a Jéssica estava grudada no celular. Eu comentei, tentando ser educada. Tudo bem, Jéssica? Ela mal levantou os olhos. Tô vendo móveis para a empresa, mãe Helena. Mas eu consegui ver de relance que ela estava olhando sapatos num site de compras. Fingi que não vi. O Rafael falou sobre os planos, sobre como iam alugar uma sala comercial, contratar uma secretária. Tudo muito bonito. A conta veio R$ 680. Quando passei o cartão, a Jéssica comentou baixinho, mas não tão baixinho assim. Pelo menos isso ela ainda pode pagar. O Rafael deu uma cotovelada nela. Senti aquilo como um tapa na cara. No caminho de volta para casa, dentro do carro deles, fiquei quieta no banco de trás. Eles conversavam entre si como se eu não estivesse ali. Amanhã a gente vai naquela loja de eletrônicos, a Jéssica dizia. Preciso trocar meu notebook. O meu tá muito velho. Troca logo um bom, o Rafael respondia. Agora a gente pode. Agora a gente pode. Com o meu dinheiro, pensei. Mas não falei nada. Nunca falava nada. As semanas seguintes foram estranhas. Eles ficaram mais distantes. Os jantares de sábado se espaçaram. A gente tá muito ocupado com a empresa, mãe. Tem reunião, tem planejamento, tem muita coisa. Eu entendia, ou tentava entender. Negócio novo exige dedicação, mas eu sentia falta deles. A solidão voltou com força total. Voltei a comer sozinha, a ver televisão sozinha, a dormir sozinha. A casa ficava em silêncio por dias. Meu celular só tocava quando era conta para pagar ou propaganda. 1 mês e meio depois do investimento, pedi para conhecer a empresa. Queria ver onde vocês estão trabalhando, filho. Deve estar lindo. O Rafael demorou 2 dias para responder minha mensagem. Ah, mãe, ainda tá tudo muito bagunçado. Quando estiver mais arrumado, a gente te leva lá. Aquilo me deixou com um aperto no peito, mas não insisti. Mais 2 semanas se passaram. Liguei para combinar um almoço. A gente tá sem tempo, mãe. Sugeri um jantar rápido. Vamos ver, a gente confirma. Nunca confirmaram. Foi aí que comecei a sentir que algo estava errado. Não era só falta de tempo. Era descaso mesmo. Mandava mensagem no WhatsApp e às vezes demorava um dia inteiro para me responderem. Quando respondiam, era sempre coisa curta. Tá, mãe. Depois a gente fala. Tô ocupado agora. Meu aniversário chegou em setembro, 63 anos. Acordei esperando uma ligação, uma mensagem pelo menos. Nada. Esperei até meio-dia. Nada. Meio da tarde decidi ligar eu mesma. Alô, filho. Oi, mãe. Tudo bom? Tudo. Eu só queria. Olha, mãe, tô numa reunião importante aqui. Depois eu te ligo, tá? E desligou. Passou o dia inteiro. Ele não ligou de volta. Às 8 da noite, a Jéssica mandou uma mensagem. Feliz aniversário, mãe Helena. Desculpa, hoje foi corrido demais aqui. Nem o Rafael tinha mandado mensagem. Chorei igual criança naquela noite. Fiz um bolo só pra mim. Cantei parabéns pra mim mesma. Soprei a velhinha sozinha. Tirei até foto do bolo e postei no Facebook. Mais um ano de vida, graças a Deus. 3 curtidas. Uma da vizinha do prédio, uma de uma prima distante, uma de uma ex-colega de trabalho. Meu próprio filho não curtiu. Talvez nem viu. Tentei me convencer. No dia seguinte, a Jéssica me ligou. Estranhei porque ela nunca ligava. Sempre era o Rafael. Mãe Helena, preciso falar uma coisa. Meu coração disparou. Será que era a notícia que eu estava esperando? Gravidez? Fala, filha. Silêncio. Depois, num tom meio irritado. A gente tá precisando de mais um dinheiro, uns 50 mil. É que surgiram umas despesas que a gente não tinha calculado. Taxas, licenças, essas coisas de empresa. Senti meu estômago revirar.
Jéssica, eu não tenho mais 50 mil para dar assim. Já dei muito dinheiro para vocês. Ela bufou. Fazer o quê, né? A gente tenta. Mas se a empresa não der certo por falta de capital, a senhora vai se sentir culpada? Foi a senhora que não quis investir até o final. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Aquilo era manipulação descarada. Até eu, que sempre fui boba, consegui perceber. Liguei para o Rafael. Filho, a Jéssica me ligou pedindo mais dinheiro. O que está acontecendo? Ele demorou para responder. Mãe, é que empreender é assim mesmo. Sempre aparece gasto novo. Mas se a senhora não pode ajudar, tudo bem. A gente entende que a senhora está ficando mais velha e precisa guardar o dinheiro da senhora. Ficando mais velha. Como se eu fosse gagá. Incapaz. Rafael, não é questão de idade. É que eu já dei muito dinheiro para vocês. Ele riu, mas foi uma risada fria. Nossa, mãe, a senhora está contando? Está fazendo planilha do que gasta com o próprio filho? Que triste isso. Não consegui responder. Ele desligou. Fiquei olhando para o celular sem acreditar. Que filho era aquele? Onde estava o menino que eu criei? Ou será que ele sempre foi assim e eu que nunca quis ver? Passei a noite revirando memórias. Sinais sempre estiveram lá. Ele pedindo coisas caras na adolescência e fazendo escândalo quando eu não podia comprar. Ele me comparando com os pais dos amigos que tinham mais dinheiro. Ele reclamando que a nossa casa não era num bairro mais chique. Mas eu atribuía a imaturidade, a fase. Achei que quando crescesse, quando amadurecesse, ia mudar. Não mudou. Só piorou. Decidi que não ia dar mais dinheiro, precisava me firmar nessa posição. Durante 2 semanas eles não entraram em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Até que num sábado à noite, o Rafael me ligou. Mãe, a gente tá com saudade. Que tal jantar amanhã? Meu coração bobão se encheu de esperança de novo. Claro, filho! Que horas? Combinamos num restaurante no bairro Lourdes. Cheguei 15 minutos adiantada, ansiosa. Eles chegaram 20 minutos atrasados. Notei na hora que a Jéssica estava com uma bolsa nova, caríssima, daquelas de marca famosa, e o Rafael com um relógio que eu nunca tinha visto. Que relógio bonito, filho! Ele olhou para o pulso como se tivesse esquecido que estava usando. Ah, comprei semana passada. Precisava de um relógio bom para reuniões com clientes. Passa mais credibilidade. A bolsa da Jéssica devia custar uns 5 mil reais. O relógio dele, pelo menos 8 mil. 13 mil reais em acessórios, mas precisavam de 50 mil meus para a empresa. Fiz a conta rápido na cabeça, mas não falei nada. O jantar começou normal. Eles falaram sobre a empresa, sobre um cliente grande que tinham conseguido. Fiquei feliz por eles. Pelo menos o negócio estava andando. Pedimos comida. Quando chegou a hora da sobremesa, a Jéssica dispensou. Tô de dieta, preciso perder uns quilinhos. O Rafael também dispensou. Pedi um pudim só para não parecer grossa. Foi quando ele foi direto ao ponto. Mãe, a gente precisa falar sério com a senhora. Meu pudim chegou, mas perdi o apetite na hora. Fala, filho. Ele respirou fundo. A gente tá pensando no futuro, sabe? E a gente ia querer saber como vai ficar a questão da herança da senhora. Quase engasguei com o ar. Herança? Filho, eu nem morri ainda. A Jéssica entrou na conversa. A gente sabe, mãe Helena, mas é bom a senhora já ir se organizando, fazer testamento, essas coisas, para não ter dor de cabeça depois. Depois que eu morrer, ela quis dizer. Eu tenho tempo ainda para pensar nisso. Tentei encerrar o assunto. O Rafael insistiu. Mas é importante, mãe, principalmente porque a senhora tem aquele apartamento, tem os investimentos. A gente só quer ter certeza que tá tudo nos conformes. Nos conformes significava ter certeza de que tudo ia para ele. Rafael, isso é uma conversa muito estranha de se ter. Ele ficou irritado. Por quê? Eu sou seu único filho. É natural que eu receba a herança da senhora. Ou a senhora tá pensando em deixar para alguém? Tive vontade de dizer que sim, que ia deixar tudo para uma ONG de animais abandonados só de raiva. Mas não disse. Claro que é para você, filho, mas eu não quero falar sobre isso agora. Parece que vocês estão torcendo para eu morrer. A Jéssica revirou os olhos.
Eu vi. Rafael também viu e não falou nada para ela. A conta veio, R$ 340. Automaticamente peguei minha bolsa. Foi quando o Rafael disse: "A mãe paga, né? Como sempre." Não foi um agradecimento, foi uma afirmação, como se fosse minha obrigação. Paguei calada. No caminho para casa, dentro do carro deles, não trocamos 3 palavras. Quando me deixaram no prédio, nem saíram do carro. "Tchau, mãe. A gente se fala." E foram embora acelerando. Subi pro apartamento me sentindo usada, explorada, mas ainda sem coragem de aceitar completamente o que estava bem na minha frente. Passei os dias seguintes analisando minha conta bancária. Fiz as contas de tudo que tinha dado para eles nesses últimos anos. 80 mil pro apartamento, 15 mil pro quarto de bebê, 150 mil para a empresa, mais uns 30 mil fácil em jantares, em presentes de Natal, de aniversário, em ajudas aqui e ali. 275 mil reais. Tinha dado 275 mil reais pro meu filho em menos de 4 anos. E o que eu tinha recebido em troca. Alguns jantares onde eu era praticamente ignorada. Algumas ligações de 5 minutos. Nenhuma visita espontânea. Nenhum "Mãe, como a senhora está?" Nenhum "Mãe, vamos passear?" Ou "Mãe, vamos assistir um filme." Nada que não envolvesse dinheiro. Comecei a reparar que toda vez que eles me procuravam, era porque precisavam de algo. Nunca era só para me ver, para conversar, para matar a saudade. Essa constatação doeu mais que tudo. Decidi fazer um teste. Parei de mandar mensagem. Queria ver quanto tempo ia demorar até eles me procurarem, sem eu procurar primeiro. Passou uma semana. Nada. Passou mais uma semana. Nada. Na terceira semana, não aguentei e mandei uma mensagem. "Filho, tá tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala." Ele respondeu 4 horas depois. "Tá sim, mãe. Só corrido. Depois a gente conversa." E não conversamos. Foi aí que decidi fazer o jantar. Se eles não me procuravam, eu ia criar um motivo. Mandei mensagem no grupo da família que tinha criado no WhatsApp, só nós 3. "Que tal jantarmos sábado? Meu convite. Saudades de vocês." A Jéssica visualizou e não respondeu. O Rafael respondeu no dia seguinte. "Tá bom, mãe. Onde?" Sugeri um restaurante novo que tinha aberto, bem avaliado, comida italiana. "Pode ser." "Que horas?" 8 da noite? Fechado. Nenhum, tô com saudades também. Nenhum, vai ser bom te ver. Só a confirmação prática. Sábado chegou. Me arrumei com carinho. Coloquei um vestido bonito que tinha comprado há meses e nunca tinha usado. Fiz unha de manhã. Passei no salão para arrumar o cabelo. Queria estar bonita. Queria que meu filho olhasse para mim e pensasse: minha mãe está bem, está bonita, está feliz. Queria sentir orgulho nos olhos dele. Cheguei no restaurante às 8 em ponto. Eles chegaram às 8:30. Nem pediram desculpa pelo atraso. "A senhora tá diferente", a Jéssica comentou quando sentaram. "Arrumei o cabelo", respondi sorrindo. "Ficou caro?" ela perguntou. Respondi que não, que tinha sido o preço normal. Mas a pergunta me incomodou. Ela estava medindo quanto eu gastava comigo mesma? Pedimos as entradas. Percebi que eles pediam sempre os pratos mais caros. Filé mignon, salmão grelhado, vinhos importados. Eu pedia os pratos mais simples, massas, risoto, água com gás. Não porque não pudesse pagar, mas porque me sentia culpada de gastar muito comigo mesma quando estava pagando para eles também. No meio do jantar, tentei puxar assunto. "E a empresa, como está indo?" O Rafael mastigava devagar antes de responder. "Está indo bem, crescendo." "Quantos clientes vocês têm agora?" Ele trocou um olhar com a Jéssica. "Alguns. Nada muito grande ainda. Era sempre assim, respostas vagas. Nunca nada específico." Mudei de assunto. "E o bebê? Ainda estão tentando?" A Jéssica deu aquele sorrisinho amarelo. "Ah, a gente adiou um pouco. Agora não é o momento certo." Olhei para o quarto de bebê que tinha mobilizado. 15 mil reais em móveis, juntando pó. Quando estávamos quase terminando o prato principal, meu celular tocou. Era a síndica do prédio. Atendi porque ela só ligava quando era importante. "Dona Helena,
Desculpa incomodar na hora do jantar. É que estourou um cano aqui no apartamento de cima e tá vazando água no seu. A senhora pode vir ver? Meu coração disparou. Vou já! Levantei correndo. Filho, tenho que ir. Teve um problema no apartamento. Peguei minha bolsa. A gente leva a senhora, o Rafael ofereceu. Mas dava para ver que foi mais por obrigação. Não precisa. Eu pego um Uber. Vocês terminem de jantar. E a conta? A Jéssica perguntou. Olhei para a mesa. Eles mal tinham terminado. Normalmente eu esperaria, mas o desespero com o apartamento foi maior. Deixa que eu transfiro para você depois, filho. Deixei eles lá e saí correndo. O Uber demorou 10 minutos que pareceram eternos. Quando cheguei no prédio, subi direto para o apartamento. O vazamento não era tão grave quanto a síndica tinha falado. Um cano pequeno, já tinham conseguido fechar o registro. Molhou um pedaço do teto da sala, mas nada de muito sério. Que susto você me deu, falei para a síndica. Desculpa, dona Helena, na hora pareceu pior. Respirei aliviada. Foi aí que lembrei, meu celular. Tinha deixado na mesa do restaurante quando atendi a ligação da síndica e saí correndo. Merda! Peguei o celular da síndica emprestado e liguei para o restaurante. Alô, boa noite. Eu estava jantando aí e esqueci meu celular na mesa. Será que ainda está aí? A atendente pediu para eu esperar. Voltou 2 minutos depois. Sim, senhora, está aqui. A senhora quer que a gente guarde? Vou buscar agora. Obrigada. Desci de novo, peguei outro Uber. No caminho, fiquei pensando se o Rafael ainda estava lá ou se já tinha ido embora com meu celular. Provavelmente já tinha ido. Chegando no restaurante, eram quase 10 da noite. Entrei. A moça da recepção me reconheceu. A senhora é a do celular? Sou sim. Vou buscar. Foi quando olhei para o salão e vi. Eles ainda estavam lá, na mesma mesa. Tinham pedido sobremesa, café, provavelmente mais vinho pela quantidade de taças na mesa. Ia me aproximar quando a garçonete, uma moça jovem de uns 20 e poucos anos, apareceu do meu lado com meu celular. Ela olhou para mim, depois olhou para a mesa onde o Rafael e a Jéssica estavam e seu rosto mudou completamente. A senhora é a mãe dele? Perguntou baixinho, apontando discretamente para o Rafael. Sou? Respondi sem entender. Ela olhou em volta nervosa. Vem comigo, por favor. Me levou para uma salinha nos fundos do restaurante. Trancou a porta. Meu coração estava batendo descompassado. O que foi, moça? Ela respirou fundo. A senhora parece uma pessoa boa. Eu não podia deixar a senhora ir embora sem saber. Saber o quê? Minha voz saiu trêmula. Ela mexeu no computador do escritório e abriu umas imagens. A gente tem câmeras na sala, por segurança. Eu estava no computador aqui agora, checando as mesas, e vi a mesa da senhora. Ela apertou o play num vídeo. Era a nossa mesa, filmada de cima. Dava para ver perfeitamente. A imagem mostrava o momento logo depois que eu tinha saído. A Jéssica pegava meu celular que tinha ficado na mesa e entregava para o Rafael. Ele colocava no bolso. Normal até aí, eu pensei. Eles iam guardar para mim. Mas aí o vídeo continuava. O Rafael se inclinava para perto da Jéssica, bem perto, e falava alguma coisa. A garçonete aumentou o volume. O áudio era meio abafado, mas dava para entender. Calma, meu amor. Daqui a pouco a velha morre e a gente fica com tudo. Você viu quanto ela assinou de herança para mim? Só precisamos aguentar mais um pouco essa comédia de família feliz. A Jéssica ria. Dava para ver ela rindo. E respondia. Ainda bem que ela é boba demais para perceber que a gente só tá perto dela por causa da grana. Tá louca pra gente dar um netinho pra ela. Imagina se eu vou estragar meu corpo agora. O Rafael completava. Quando ela bater as botas, a gente vai ter o apartamento, o que sobrou dos investimentos dela, talvez até um seguro se a gente der sorte. Aí sim a gente vive bem. Por enquanto, é aguentar essas jantaradas chatas todo sábado. Pelo menos ela que paga, a Jéssica dizia. Se fosse a gente pagar, eu não vinha nem amarrada. Eles riam. Riam de mim. Riam da minha cara. Riam da minha burrice. Minhas pernas não me seguraram mais. Caí de joelhos ali mesmo, no chão daquela salinha.
A garçonete me segurou. Sinto muito, senhora. Eu precisava que a senhora soubesse. Não é certo o que eles estão fazendo. Eu não conseguia respirar direito. Sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho desejando minha morte. Meu filho fingindo me amar só pelo meu dinheiro. Meu filho que eu criei, que eu amamentei, que eu cuidei quando estava doente, que eu abri mão de tudo para dar uma vida boa. Esse filho estava ali, a poucos metros de mim, rindo da minha cara. A senhora quer que eu chame alguém? A garçonete perguntava preocupada. A senhora quer água? Eu fiz que não com a cabeça. Tentei me levantar. Ela me ajudou. Tem uma saída pelos fundos, ela ofereceu. A senhora não precisa passar por eles. Agradeci baixinho. Ela me acompanhou até a porta de trás do restaurante que dava para um beco. Antes de eu sair, ela disse: Eu espero que a senhora fique bem e que faça eles pagarem pelo que estão fazendo com a senhora. Olhei nos olhos daquela menina que eu nem conhecia e que tinha mais compaixão por mim que meu próprio filho. Obrigada, foi tudo que consegui dizer. Andei pelo beco até a rua, peguei um Uber, chorei todo o caminho. O motorista perguntou se eu estava bem. Disse que sim, que era só um problema de família. Quando cheguei em casa, entrei no apartamento vazio, apaguei todas as luzes e sentei no escuro da sala. Fiquei ali por horas, repassando cada momento, cada jantar, cada pedido de dinheiro, cada promessa de neto, cada "a senhora é a melhor mãe do mundo". Tudo mentira, tudo falso, tudo teatro. O celular tocou. Era o Rafael. Atendi. Oi, mãe, a senhora já chegou? A voz dele era normal, tranquila, como se ele não tivesse acabado de dizer aquelas coisas horríveis sobre mim. Já, filho. A senhora esqueceu o celular aqui, mas eu guardei. Amanhã eu levo aí para a senhora. Tá bom. A senhora resolveu o problema do apartamento? Resolvi. Que bom. Então a gente se vê amanhã. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Desliguei, e foi naquele momento, naquele exato momento, que alguma coisa dentro de mim morreu. A mãe boba, a mãe trouxa, a mãe que aceitava qualquer coisa. Ela morreu ali, e começou a nascer outra pessoa. Não dormi a noite inteira. Fiquei pensando, planejando. Eles queriam minha herança? Eles iam ter que esperar muito tempo. Eles queriam meu dinheiro? Iam ter que ralar muito para conseguir mais alguma coisa. Eles queriam me usar? O jogo tinha virado. Lembrei de tudo que eu tinha. O apartamento estava no meu nome, valendo uns 450 mil reais fácil. Os investimentos que sobraram, mais uns 200 mil. A poupança, mais uns 70 mil. Seguro de vida que o Marcelo tinha deixado e que eu nunca mexi, mais uns 100 mil. 820 mil reais no total. Rafael achava que tudo isso ia para ele quando eu morresse. Ainda mais porque eu tinha feito aquele testamento há 3 anos, logo depois que o Marcelo morreu, deixando tudo para o meu único filho. Na época, era o óbvio a se fazer. Ele era meu único filho. Não tinha mais ninguém. Mas agora? Agora esse filho tinha mostrado quem realmente era, e eu precisava tomar uma decisão. Quando amanheceu, tomei um banho demorado, me arrumei, passei maquiagem. Quando olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Os olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar, mas tinha uma determinação ali que nunca tinha visto antes. Peguei o telefone e liguei para o advogado da família, o doutor Renato. Doutor, bom dia. Aqui é a Helena, viúva do Marcelo. Dona Helena, quanto tempo? Como a senhora está? Bem, doutor, gostaria de marcar uma reunião com o senhor. Preciso fazer algumas mudanças no meu testamento. Claro. Que tal amanhã às 10? Perfeito. Desliguei e fiz a segunda ligação, para o gerente Antônio do banco. Seu Antônio, bom dia. Tudo bem? Dona Helena, tudo sim. E a senhora? Bem, gostaria de marcar uma reunião com o senhor também. Preciso reorganizar meus investimentos. Percebi um tom de surpresa na voz dele. Que bom, dona Helena. Fico feliz que a senhora está pensando nisso. Quando a senhora pode? Depois de amanhã serve? Perfeito. Às 14h? Fechado. Terceira ligação. Pro meu primo Júlio, irmão do Marcelo.
A gente não se falava muito, mas sempre tivemos uma relação cordial. Júlio, aqui é a Helena. Helena, que surpresa boa! Como você está? Estou bem. Queria te fazer uma proposta. Você ainda trabalha com imóveis? Trabalho sim. Por quê? Tenho um apartamento que talvez eu coloque para alugar em breve. Você pode me ajudar com isso? Claro. Quando você quer que a gente converse? Semana que vem? Fechado. Fiz mais 3 ligações. Uma para uma antiga amiga dos tempos de professora que tinha virado diretora de uma ONG de educação. Outra para a igreja que eu frequentava de vez em quando e que mantinha um orfanato. E a terceira para uma prima distante que vivia no interior e que sempre foi muito carinhosa comigo, mas que eu tinha me afastado porque o Rafael nunca gostou muito dela. Marquei café com as 3. Estava colocando meu plano em ação. Domingo de manhã, 10 horas, o Rafael tocou o interfone. Oi, mãe. Tô aqui embaixo com seu celular. Sobe, filho. Abri a porta do apartamento e esperei. Quando ele chegou, estava sozinho. Melhor ainda. Cadê a Jéssica? Perguntei, tentando soar normal. Ficou em casa. Tava com dor de cabeça. Mentira, provavelmente. Que pena. Queria que ela ficasse para tomar um café. Ah, mãe, outro dia. Eu também não posso ficar. Tenho uns compromissos. Claro que tinha. Ele me entregou o celular. Pronto. Ainda bem que a gente viu antes de sair, né? Olhei nos olhos dele. Procurei algum sinal de remorso, de culpa, de qualquer coisa. Nada. Ele estava tranquilo, natural, um ator perfeito. Ainda bem, filho. Obrigada por guardar. De nada, mãe. A gente se fala durante a semana. Ia sair quando me virei. Rafael? Sim? Você me ama. A pergunta o pegou desprevenido. Ele piscou várias vezes. Claro, mãe. Que pergunta é essa? Só queria ter certeza. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Igual no restaurante. Tenho que ir. Beijo. E saiu. Fechei a porta. Sentei no sofá. Respirei fundo. Ele tinha acabado de mentir para minha cara. E eu tinha deixado. Porque agora eu também estava atuando. Segunda-feira, 10 da manhã, estava no escritório do Dr. Renato. Um escritório bonito no centro de Belo Horizonte, cheio de livros de direito nas estantes. Dona Helena, o que a senhora quer mudar no testamento? Eu tinha preparado minha fala. Quero deixar metade dos meus bens para o meu filho Rafael. A outra metade quero dividir entre 3 instituições. Listei. A ONG de educação da minha amiga, o orfanato da igreja e uma 4ª instituição de apoio a idosos que tinha pesquisado. O Dr. Renato anotava tudo. E o apartamento? Quero que seja vendido após minha morte e o valor dividido da mesma forma. Metade para o Rafael, metade para as instituições. Entendido. E tem mais alguma coisa? Sim, quero que isso só seja revelado após minha morte. Meu filho não pode saber de nada disso agora. Ele me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Advogados bons sabem quando não perguntar. Sem problemas, vou preparar o documento. Semana que vem a senhora pode vir assinar. Saí do escritório me sentindo poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, estava tomando decisões para mim. Decisões que me protegiam. Na quarta-feira, estava no banco com o seu Antônio. Dona Helena, que bom que a senhora veio. O que a senhora quer fazer? Quero transferir todo o dinheiro dos investimentos para uma conta diferente. Uma conta que eu vou abrir hoje, em outro banco. Ele arregalou os olhos. Mas por que, dona Helena? Preciso de mais privacidade e quero que ninguém tenha acesso a informações das minhas contas. Absolutamente ninguém. Ele entendeu. Certo. Vou providenciar. Abri conta num banco digital, tudo pelo celular. Transferi todos os investimentos. R$ 200.000 que o Rafael achava que ainda estavam guardadinhos, esperando para serem dele. Na quinta-feira, tomei café com minha amiga Teresa, da ONG. Helena, quantos anos? Você está linda! Conversamos sobre a vida, sobre o trabalho dela. Expliquei que queria fazer uma doação. Uma doação mensal, R$ 1.000 por mês. Ela quase caiu da cadeira. Helena, sério? Isso vai ajudar tanto? Mas tem uma condição. Eu quero que seja anônimo. Ninguém pode saber que sou eu. Sem problemas. Sexta-feira foi a vez da igreja. Conversei com o padre.
Mesma proposta, R$ 1.000 por mês para o orfanato. Anônimo. Ele ficou tão feliz que quase chorou. Que Deus abençoe a senhora, dona Helena. Sábado. Encontrei minha prima Célia. A gente almoçou num restaurante simples, mas gostoso. Rimos, conversamos, matamos a saudade. No final, ela segurou minha mão. Helena, você parece diferente, mais leve. É porque eu tô me libertando, Célia. Não entrei em detalhes, mas ela entendeu. Durante toda essa semana, o Rafael não me ligou nenhuma vez, nenhuma mensagem, nada. E pela primeira vez, não me incomodei. Na verdade, fiquei aliviada. Menos contato significava menos teatro, menos fingimento. Na segunda semana, assinei o Novo Testamento. Dr. Renato me entregou uma cópia. Está tudo certo, dona Helena. Guardado em segurança. Obrigada, doutor. Saí do escritório e fui direto numa loja de roupas. Comprei 3 vestidos novos, bonitos, caros. Gastei quase R$ 2.000 e não senti nenhuma culpa. Passei num salão novo, mais caro que o que eu frequentava. Mudei o corte de cabelo, fiz luzes, unha, pé. Saí de lá me sentindo outra pessoa. Na rua, um senhor me parou. Desculpa incomodar, mas você está linda. Fiquei sem jeito. Fazia décadas que ninguém me dava um elogio desses. Obrigada. Sorri. Ele sorriu de volta e seguiu o caminho. Cheguei em casa e me olhei no espelho. Tinha razão. Eu estava linda. Estava viva de novo. Rafael me ligou numa quarta-feira. Mãe, a gente não se vê faz tempo. Que tal jantar sábado? Achei engraçado. Fazia exatamente 2 semanas que a gente não se falava e agora ele estava preocupado. Será que o dinheiro tinha acabado? Pode ser, filho, mas agora quem escolhe o restaurante sou eu. Silêncio do outro lado. Tudo bem, mãe. Onde a senhora quer ir? Escolhi um lugar simples, uma churrascaria popular. Nada de fresco. Lá, mãe? Sério? Por quê? Não presta? Não, não é isso. É que... Então está decidido. 8 horas. E desliguei antes dele reclamar mais. Cheguei no restaurante às 8 em ponto. Eles chegaram 15 minutos atrasados. Quando me viram, a cara da Jéssica foi impagável. Nossa, mãe Helena, a senhora mudou o cabelo. Mudei. Gostou? Tá, diferente. O Rafael também reparou. A senhora gastou quanto nisso, mãe? E começava. Gastei o que eu quis, filho. É meu dinheiro. Ele e a Jéssica trocaram um olhar. Sentamos. O cardápio era rodízio, preço fixo. Uns R$ 50 por pessoa. Rafael fez cara feia. Mãe, a gente podia ter ido num lugar melhor. Melhor por quê? A comida aqui é ótima. Ou você só gosta quando é caro? Ele ficou vermelho. A Jéssica entrou na conversa. A gente não quis dizer isso, mãe Helena. É que a gente se acostumou com aqueles outros restaurantes. Que eu pagava, completei. Silêncio constrangedor. O garçom veio anotar as bebidas. Pediu uma caipirinha. Eles pediram refrigerante. Durante o jantar, fiz questão de falar sobre mim, sobre as amigas que tinha reencontrado, sobre a prima Célia, sobre os lugares que estava pensando em conhecer. A senhora vai viajar? Rafael perguntou incrédulo. Tô pensando, por que não? Tenho saúde, tenho tempo. E dinheiro? A Jéssica soltou. Olhei para ela. Tenho o suficiente para viver minha vida. Por quê? Tá preocupada? A cara dela ficou branca. O Rafael tentou consertar. A gente só se preocupa com a senhora, mãe. A senhora já teve muito gasto ultimamente com a gente. É verdade, tive mesmo. Mas agora eu decidi focar em mim. Espero que vocês entendam. Vi o pânico passando pelos olhos dos dois. Focar na senhora como? Vou gastar mais comigo mesma, viajar, passear, aproveitar a vida. Não vou ficar guardando dinheiro para deixar de herança, não. Deixei a frase no ar, pesada, intencional. Mas mãe, Rafael começou. Eu interrompi. Filho, eu tenho 63 anos, passei a vida me sacrificando. Pelo seu pai, por você, por todo mundo. Agora chegou minha vez. A Jéssica estava roxa. Mas a senhora precisa pensar no futuro também, mãe Helena. E se ficar doente? E
se precisar de dinheiro para remédio, para tratamento? Tenho plano de saúde. E se precisar de mais, eu uso meu dinheiro. É para isso que ele existe. Mas e a herança? Rafael deixou escapar. Aí estava. A preocupação real deles. Que herança, filho? Olhei bem nos olhos dele. Enquanto eu estiver viva, o dinheiro é meu. Para fazer o que eu quiser. Ou você tá me esperando morrer logo para ficar com alguma coisa? Foi cruel. Eu sei, mas preciso. Ele ficou sem reação. Claro que não, mãe. Como a senhora pode pensar isso? Então não se preocupa com herança, se preocupa em aproveitar sua mãe viva. A conta veio. R$ 150. Barato comparado com os outros lugares. Hoje eu pago, o Rafael ofereceu. Quase caí da cadeira. Era a primeira vez em anos. Mas eu sabia que era só para compensar a situação constrangedora. Não precisa, filho. Eu pago. Não, mãe. Eu faço questão. Ele pagou. E dava para ver que doeu. Saímos do restaurante. No caminho para o carro deles, a Jéssica ia na frente, no celular. O Rafael ficou para trás comigo. Mãe, a senhora tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Tive vontade de gritar, de jogar na cara dele tudo o que eu tinha visto no vídeo. Mas me segurei. Ainda não era a hora. Não, filho. Só estou me valorizando mais. Isso te incomoda? Não, claro que não. Mas o tom dele dizia o contrário. Me deixaram em casa. Subi pro apartamento, sentei no sofá, peguei o celular e revi o vídeo que a garçonete tinha me mandado por e-mail. Assisti de novo. E de novo. Cada vez doía um pouco menos e me dava mais força. Mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, comecei a colocar a próxima parte do plano em ação. Liguei pro meu primo Júlio. Júlio, lembra que eu falei em alugar o apartamento? Lembro sim. Mudei de ideia. Quero vender. Vender? Mas Helena, onde você vai morar? Vou comprar outro, menor, mais barato. Num bairro mais simples. Tem certeza? Absoluta. Coloquei o apartamento à venda por R$ 400 mil. Valor de mercado. Em 2 semanas, apareceu um comprador. Casal jovem, querendo constituir família. Me lembrou eu e o Marcelo há 40 anos. Fechei o negócio. 400 mil na minha conta. Comprei um apartamento de 1 quarto num bairro mais afastado, mas bom. Paguei 200 mil à vista. Sobrou 200 mil. Somando com os outros 200 que já tinha guardado, agora eu tinha 400 mil reais que o Rafael não fazia ideia que existiam. Durante todo esse processo, quase 1 mês, não falei com o Rafael. Ele me ligou uma vez. Mãe, a senhora sumiu. Tô ocupada, filho, resolvendo umas coisas. Que coisas? Coisas minhas. Ele não gostou do tom. A gente pode jantar sábado? Não posso, vou jantar com a Célia. Quem? Minha prima Célia. Você não lembra dela? Ah, aquela lá. A senhora voltou a falar com ela? Voltei. Ela é ótima companhia. Silêncio do outro lado. Tá bom, mãe. Outro dia então. Outro dia. E desliguei. Mudei pro apartamento novo sem avisar ele. Simplesmente mudei. Contratei uma empresa pequena de mudanças, transferi minhas coisas em 1 dia. Quando estava tudo pronto, tirei uma foto da sala nova e postei no Facebook. Nova casa, nova vida. Os comentários vieram. Amigas que eu não falava há anos. Que lindo, Helena. Parabéns. Você merece. O Rafael viu o post. Me ligou 2 minutos depois. Mãe, a senhora se mudou? Me mudei, filho. E não avisou? Por que eu deveria avisar? Porque eu sou seu filho. E daí? Sou adulta. Tomo minhas próprias decisões. Mas para onde a senhora foi? Pro meu apartamento novo. E o antigo? Vendi. Silêncio mortal do outro lado. A senhora vendeu? A voz dele tremeu. Vendi. Por um bom preço. E o dinheiro? Aí estava de novo. Sempre o dinheiro. Usei para comprar esse aqui e guardei o resto. Guardou onde? Isso não é da sua conta, Rafael. Eu nunca tinha falado com ele nesse tom. Nunca. Como não é da minha conta? Eu sou seu filho.
E isso te dá direito sobre o meu dinheiro? Não, mas... Então não é da sua conta. Respirei fundo. Rafael, eu preciso desligar. Tenho que terminar de arrumar as coisas aqui. Mãe, a gente precisa conversar pessoalmente. Depois a gente marca. Aí desliguei. Ele me mandou 10 mensagens em seguida, tentando entender, tentando se convidar para vir aqui. Não respondi nenhuma. 2 dias depois, ele apareceu no prédio antigo. Pediu para o porteiro me chamar. O porteiro, que era meu conhecido, me ligou. Dona Helena, tem um rapaz aqui dizendo que é seu filho. Eu não moro mais aí, seu João. Pode avisar para ele. Ouvi a conversa abafada. Depois, o seu João voltou ao telefone. Ele quer saber o endereço novo da senhora. Não passa para ele, por favor. Quando eu quiser, eu mesma passo. Certo, dona Helena. Desliguei. Imaginei a cara do Rafael. Desesperado, perdendo o controle. Mais uma semana se passou. Ele devia estar pirando. Me mandava mensagem todo dia. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Mãe, a senhora tá bem. Mãe, tô preocupado. Preocupado com o quê? Comigo ou com o dinheiro? Finalmente respondi. Estou bem, Rafael. Ocupada com minha nova vida. Quando eu tiver tempo, a gente se vê. Quando? Não sei, você vai saber. Deixei ele esperando mais 2 semanas. 2 semanas de tortura para ele. Enquanto isso, eu estava vivendo. Saí com a Célia para conhecer uma cidade histórica aqui perto. Mariana. Lindo! Fazia anos que não viajava. Me senti livre, leve, feliz. Postava tudo no Facebook. Fotos minhas sorrindo, comendo bem, conhecendo lugares. Os comentários eram todos positivos. Você está radiante, Helena. Que fase maravilhosa! Inspiração! O Rafael via tudo e sofria. Saí para jantar com a Teresa, da ONG, com o padre da igreja, com amigas antigas. Fiz novas amigas num grupo de terceira idade que comecei a frequentar. Comecei a fazer caminhada de manhã. Emagreci 4 quilos. Estava me sentindo bem, muito bem. Foi quando chegou o momento. 1 mês e meio depois de eu ter me mudado, de eu ter praticamente sumido da vida dele, mandei mensagem para o Rafael. Filho, podemos jantar sábado? Preciso falar com você e a Jéssica. A resposta veio em 2 minutos. Sim, claro. Que horas? Onde? 7 horas, no restaurante italiano do Savassi. Aquele que vocês gostam. O que eu ia fazer não seria fácil, mas era necessário. Sábado chegou. Me arrumei. Roupa bonita, cabelo arrumado, maquiagem impecável. Cheguei no restaurante 10 minutos adiantada. Eles chegaram no horário, pontualmente. Será que era só comigo que sempre atrasavam? Quando me viram, os 2 ficaram de queixo caído. Mãe, a senhora está irreconhecível, o Rafael disse. Não soube se era elogio ou crítica. Obrigada, filho. Senta. Sentamos. O clima estava tenso. Pedi uma entrada para a gente compartilhar. Eles pediram os pratos principais. Caros, como sempre. Pedi um risoto simples. Veio o vinho. Caro também. Quando o garçom saiu, o Rafael foi direto ao ponto. Mãe, o que está acontecendo? A senhora sumiu. Mudou sem avisar. Não diz onde mora agora. Tá estranha. Tá diferente. Respirei fundo. Era agora. É que eu descobri uma coisa, filho. O quê? Tirei meu celular da bolsa. Abri o vídeo que a garçonete tinha me mandado. Coloquei na mesa, entre nós 3. Descobri isso aqui. Apertei o play. O volume estava alto. Dava para ouvir perfeitamente. A voz do Rafael. Calma, meu amor. Daqui a pouco a velha morre e a gente fica com tudo. A voz da Jéssica. Ainda bem que ela é boba demais para perceber que a gente só tá perto dela por causa da grana. Vi o sangue sumir do rosto dos 2. O Rafael ficou branco. A Jéssica, pálida. Pausei o vídeo. Tem mais. Quer que eu continue? Nenhum dos 2 conseguiu falar. Continuei mesmo assim. Quando ela bater as botas, a gente vai ter o apartamento, o que sobrou dos investimentos dela. O Rafael tentou pegar meu celular. Tirei da mesa rápido. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava desejando minha morte? Que você só fingia me amar por dinheiro? Que tudo foi mentira?
A Jéssica começou a chorar. Lágrimas falsas. Eu conhecia aquele truque. Mãe Helena, a gente estava brincando. Brincando? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Algumas pessoas no restaurante olharam. Abaixei o tom. Vocês estavam rindo de mim, rindo da minha cara, me chamando de velha, de boba, fazendo piada da minha morte. O Rafael tentou segurar minha mão. Tirei. Não encosta em mim. Mãe, por favor. Por favor, o quê? Vou fingir que não vi? Que não ouvi? Peguei a bolsa. Levantei. Eu passei 41 anos da minha vida me dedicando a você, Rafael. Abri mão da minha carreira, do meu tempo, do meu dinheiro, de tudo, para te dar uma vida boa. E o que eu recebo em troca? Traição, falsidade, desrespeito. Ele se levantou também. Mãe, senta, vamos conversar. Não tenho mais nada para conversar com vocês. Joguei R$100 na mesa. Isso aqui paga minha parte da entrada. O resto é com vocês. E saí. Ouvi ele me chamando. Mãe, volta aqui, mãe! Não voltei. Saí do restaurante. Peguei um Uber. No carro chorei. Mas não era choro de tristeza. Era de alívio. Alívio de finalmente ter jogado a verdade na cara deles. De não estar mais fingindo. De estar livre. O Rafael me ligou 20 vezes naquela noite. Não atendi. Me mandou mensagens. Dezenas. Mãe, me desculpa. Mãe, eu não quis dizer aquilo. Mãe, eu estava bêbado. Mãe, foi a Jéssica que me influenciou. Sempre alguém para culpar, nunca ele. A Jéssica também mandou mensagens. Mãe Helena, me perdoa, eu sou uma idiota. A gente te ama de verdade. Foi um momento de fraqueza. Bloqueei os dois. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Passei o domingo inteiro deitada, pensando em tudo, em toda a minha vida, em todas as escolhas que fiz. Será que eu tinha errado em algum momento? Será que tinha mimado demais o Rafael? Ou ele sempre foi assim e eu que não quis ver? Segunda-feira, o Rafael apareceu no prédio novo. Não sei como conseguiu meu endereço. Talvez tenha me seguido. Talvez tenha contratado alguém. O porteiro me ligou. Dona Helena, tem um rapaz aqui dizendo que é seu filho. Não deixa subir, por favor. Ele está insistindo muito. Não deixa. Se ele não sair, chama a polícia. O porteiro deve ter passado o recado porque 15 minutos depois me ligou de novo. Ele foi embora, Dona Helena. Obrigada, seu José. Rafael me mandou mensagem. Mãe, por favor, só me dá uma chance de explicar. Resolvi responder. Mas não ia ser fácil para ele. Explicar o quê, Rafael? Tá tudo muito claro no vídeo. Você me usou, me enganou, fingiu me amar só pelo meu dinheiro. Não é verdade, mãe. Eu te amo. Se você me amasse, não teria dito aquelas coisas. Não teria rido de mim. Não teria desejado minha morte. Eu não quero que a senhora morra, mas quer minha herança. É tudo que te interessa. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem. E a herança? A senhora vai me deserdar? Aí estava, a preocupação real. Devia. Você merece. Mãe, por favor, eu sei que eu errei, mas eu sou seu filho, seu único filho. Filho que me desrespeita, que me usa, que me trata como um saco de dinheiro com pernas. Eu vou mudar, juro. Você teve 41 anos para mudar. Não mudou, não vai mudar agora. Bloqueei ele de novo, mas ele não desistiu. Começou a me mandar cartas, pelo correio. Cartas enormes, cheias de desculpas, de promessas, de juras de amor. Lia todas e jogava no lixo. Ligava do número da empresa, do número de amigos, de números desconhecidos. Eu via o número estranho, atendia, ouvia a voz dele e desligava. Isso durou 2 semanas, até que ele mudou a estratégia. Me mandou um e-mail. Mãe, eu sei que a senhora não quer falar comigo, mas eu preciso que a senhora saiba uma coisa. A empresa faliu. A gente perdeu tudo. Os 150 mil que a senhora investiu foram embora. Estamos com dívidas. Vão tomar o apartamento. Não temos para onde ir. Ler aquilo quase me fez rir. Quase, porque era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Inventar uma tragédia para eu sentir pena, para eu abrir a carteira de novo. Não respondi. Ele insistiu. Mãe, a gente tá desesperado.
A Jéssica tá tendo crise de ansiedade. Eu não durmo há dias. A gente pode perder tudo. A senhora é a única pessoa que pode ajudar a gente. A única pessoa que pode dar dinheiro para vocês, ele quis dizer. Continuei sem responder. Mais e-mails, mais desespero. Mãe, pelo amor de Deus, a gente vai ficar na rua. Mãe, eu sei que eu errei. Mas a senhora vai deixar a gente morrer? Morrer. Sempre o drama. Sempre o exagero. Fui no Dr. Renato. Doutor, meu filho está me perturbando. Tem como eu colocar alguma proteção legal? Tem sim, dona Helena. Podemos pedir uma medida protetiva se ele estiver te ameaçando ou te perseguindo. Ainda não chegou nesse ponto, mas quero que o senhor saiba, caso chegue. Pode deixar. Um mês depois do jantar da revelação, a Jéssica conseguiu meu número novo. Não sei como. Ligou. Eu, idiota, atendi sem ver. Alô? Mãe Helena. Que bom que atendeu. Por favor, não desliga. Era ela. Ia desligar, mas algo me fez ficar na linha. Curiosidade mórbida, talvez. O que você quer, Jéssica? Quero pedir perdão, de verdade, do fundo do meu coração. Eu fui horrível com a senhora, eu sei, mas eu tô arrependida. A gente tá passando por um momento muito difícil e eu percebi o quanto a senhora era importante pra gente. Não pelo dinheiro, pela pessoa que a senhora é. Mentira, tudo mentira. Mas deixei ela continuar. A senhora sempre foi tão boa com a gente e a gente retribuiu com ingratidão, com maldade. Eu não durmo pensando nisso. O Rafael também não. A gente tá sofrendo muito. Vocês estão sofrendo porque vão perder o apartamento ou porque perderam a vaca leiteira? Silêncio. Acertei. Não é isso? Mãe Helena. Não me chama de mãe. Você não é minha filha. Nunca foi. Só fingiu ser. Ela começou a chorar. De verdade, dessa vez parecia. Mas eu estava imune. Por favor, mãe Helena, a gente precisa de ajuda. Só mais uma vez. A última. Última? Igual foi a última quando pediram 80 mil? Ou quando pediram 150 mil? Ou quando queriam mais 50? Eu sei. A gente exagerou, mas agora é diferente. A gente tá realmente desesperado. E o que você quer que eu faça? Qualquer coisa. 20 mil, 10 mil, qualquer coisa pra gente não perder o apartamento. Respirei fundo. Jéssica, vocês me enganaram, me usaram, riram de mim, desejaram minha morte. E agora vocês querem que eu ajude vocês de novo? A gente sabe que não merece, mas a senhora é tão boa. Fui boa, passado, agora eu aprendi. E desliguei. Ela tentou ligar de novo. Não atendi. Bloqueei o número. Continuei minha vida. Minhas caminhadas, meus jantares com amigas, minhas viagens curtas. Estava vivendo. De verdade. Sem peso, sem culpa, sem gente me usando. 2 meses depois do confronto no restaurante, recebi uma ligação do Dr. Renato. Dona Helena, preciso falar com a senhora. Pode vir aqui? Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Fui no dia seguinte. Quando entrei no escritório dele, vi que estava sério, preocupado. O que foi, doutor? O Rafael esteve aqui. Meu coração gelou. Como assim? Ele veio me procurar, querendo saber sobre seu testamento. E o senhor falou com ele? Claro que não. Isso é sigiloso. Mas ele insistiu muito. Disse que tinha direito de saber, que era seu único filho. E o que o senhor disse? Disse que ele não tem direito nenhum enquanto a senhora estiver viva, que o testamento é assunto seu. Ele aceitou? Não. Ficou nervoso. Disse que a senhora estava mudada, que estava sendo influenciada por pessoas erradas, que ele ia entrar na justiça se fosse necessário. Senti raiva. Pura raiva. Ele pode fazer isso? Tecnicamente não. Não enquanto a senhora estiver viva e em plena capacidade mental, mas ele pode tentar, pode ser desagradável. O que o senhor me aconselha? Que a senhora faça um documento atestando sua plena capacidade, com médico, psicólogo, para se proteger caso ele tente algo. Vou fazer.
E fiz. Marquei consultas. Fiz todos os exames, todos os laudos. Estava tudo perfeito. Mente sã, corpo são, capacidade total de tomar minhas decisões. O Rafael descobriu. Não sei como, mas descobriu. Me mandou uma mensagem furiosa. Mãe, soube que a senhora foi fazer exame psicológico. A senhora acha que eu vou te internar? Que tipo de filho a senhora acha que eu sou? Respondi pela primeira vez em semanas. O tipo de filho que deseja a morte da própria mãe. O tipo de filho que só se aproxima por dinheiro. Esse tipo. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Fez, e você sabe muito bem o que. Bloqueei de novo. Mas ele não desistia. Nunca desistia. Começou a espalhar para o resto da família que eu estava mal, que estava senil, que estava sendo manipulada. Minha prima Célia me ligou. Helena, o Rafael me ligou. Disse que você tá estranha, que não é mais a mesma, que ele tá preocupado. Expliquei tudo para ela. Mostrei o vídeo. Ela ficou chocada. Que horror, Helena! Que filho terrível! Pois é. E o que você vai fazer? Já fiz. Mudei o testamento, protegi meu dinheiro e cortei ele da minha vida. Você tem certeza? Absoluta. 3 meses se passaram. Sem contato, sem mensagens, silêncio total. Achei que finalmente ele tinha desistido, mas estava enganada. Numa terça-feira de manhã, estava voltando da caminhada quando vi um carro parado na frente do prédio. O carro do Rafael. Meu estômago embrulhou. Pensei em dar meia volta, mas não ia me esconder. Entrei no prédio. Ele estava no hall discutindo com o porteiro. Eu só quero falar com minha mãe. Já disse que a dona Helena não quer falar com o senhor. Ela é minha mãe. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Minha voz saiu firme. Ele se virou. Estava diferente. Mais magro. Olheiras profundas. Barba por fazer. Mãe, graças a Deus. Tentou me abraçar. Dei um passo atrás. Não encosta em mim. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, eu preciso te explicar. Já vi e ouvi tudo o que precisava. No vídeo. Aquilo foi tirado de contexto. Contexto? Que contexto justifica você desejar minha morte? As pessoas no hall estavam olhando. O porteiro, pronto para intervir. Rafael olhou em volta. Aqui não. Vamos conversar em algum lugar privado. Não vou a lugar nenhum com você. Mãe, então pelo menos me escuta aqui mesmo. Suspirei. Você tem 5 minutos. Ele respirou fundo. Mãe, eu sei que eu errei. Sei que fui um péssimo filho. Mas eu tô arrependido. De verdade. Eu perdi tudo. A empresa, o apartamento, a Jéssica. A Jéssica foi embora? Foi. Disse que ia morar com a mãe, que não dava mais. Me deixou sozinho. Quase senti pena. Quase. E você veio aqui achar que eu ia te salvar de novo? Não, não vim pedir dinheiro. Não, não, vim pedir perdão. Olhei nos olhos dele, procurando sinceridade. Não achei, só vi desespero. Rafael, se eu te perdoar agora, o que muda? Você vai voltar a ser o mesmo filho de sempre? Vai fingir me amar até conseguir o que quer e depois sumir? Não, mãe, eu juro que não. E você jurou muita coisa na vida, e quebrou todos os juramentos. Mas dessa vez é diferente. É sempre diferente, até não ser. Ele caiu de joelhos, ali mesmo, no hall do prédio. Mãe, por favor, eu não tenho mais ninguém. Você é tudo que eu tenho. Engraçado. Quando você tinha dinheiro, tinha empresa, tinha apartamento, tinha esposa, eu não era nada. Era só a velha que ia morrer logo para você ficar com a herança. Agora que você perdeu tudo, eu sou tudo que você tem? Eu mereço isso, eu sei. Mas a senhora sempre me ensinou sobre perdão, sobre segunda chance. Eu te dei milhares de chances, Rafael, e você desperdiçou todas. Levantei-me para ir embora. Ele segurou minha perna. Mãe, não vai embora, por favor. O porteiro veio. Dona Helena, quer que eu chame a polícia? Olhei para o Rafael. Patético, desesperado, agarrado na minha perna. Parte de mim sentiu pena, a parte que era mãe, a parte que amava ele desde que ele nasceu.
Mas a outra parte, a parte que tinha sido traída, usada, desrespeitada, essa parte estava mais forte. Rafael, solta minha perna. Não solto até a senhora me perdoar. Então vou ter que chamar a polícia. Isso o fez soltar. Levantou-se devagar, lágrimas descendo pelo rosto. Reais dessa vez. Mãe, eu te amo, sempre amei. Não, Rafael, você ama meu dinheiro, sempre amou. E agora que descobriu que não vai ter acesso fácil a ele, tá desesperado. Não é verdade. É sim, e você sabe. Me virei para ir embora. Ele gritou atrás de mim. Eu vou lutar pela minha herança. Eu sou seu filho. Por lei. Eu tenho direito. Me virei lentamente. Herança você só recebe quando eu morrer. E eu não pretendo morrer tão cedo, então vai ter que esperar bastante. E subi pro apartamento. Tremi a noite toda. Não de medo, de raiva, de tristeza, de decepção. Como tinha chegado nesse ponto? Como meu filho tinha se tornado essa pessoa? Chorei. Chorei muito. Mas de manhã acordei decidida. Liguei pro doutor Renato. Doutor, quero fazer mais uma mudança no testamento. Qual, dona Helena? Quero reduzir a parte do Rafael, de 50% para 20%. Os outros 80% vão para os institutos de caridade. Houve uma pausa. A senhora tem certeza? Ele é seu único filho. Tenho certeza. Ele não merece mais que isso. Assinei o Novo Testamento na semana seguinte. 80% dos meus bens para caridade, 20% para o Rafael. Quando eu morresse, ele ia ter uma surpresa. Achando que ia receber tudo, ia receber migalhas. Justiça poética. Continuei vivendo. Agora com mais propósito ainda. Comecei a fazer trabalho voluntário na ONG da Teresa, ajudando crianças carentes com reforço escolar. Era gratificante. Me sentia útil. Me sentia amada de verdade. Aquelas crianças me olhavam com carinho genuíno, sem interesse, sem falsidade. Fiz amizade com outras voluntárias, mulheres maravilhosas. Algumas também tinham histórias de filhos ingratos. Não estava sozinha. Comecei a namorar. Sim, namorar. Conheci o seu Paulo num baile da terceira idade. Viúvo também. 68 anos. Gentil, educado. Conversamos a noite toda. Ele me ligou no dia seguinte. Helena, gostei muito de conversar com você. Podemos tomar um café? Aceitei. O café virou almoço. O almoço virou cinema. O cinema virou namoro. Paulo era tudo o que eu precisava. Companheiro, presente. Interessado em mim, na pessoa. Não no meu dinheiro. Aliás, ele nem sabia quanto eu tinha. E não perguntava. Postei uma foto nossa no Facebook. Feliz com minha companhia. Os comentários foram lindos. Que casal lindo! Você merece, Helena. Que fase maravilhosa! O Rafael viu, me mandou mensagem. Primeira em 2 semanas. Mãe, quem é esse homem? Um amigo. Só amigo? Não é da sua conta. Claro que é. Eu sou seu filho. Tenho que proteger a senhora. Me proteger de quê? De ser feliz. De ser enganada. Esse homem pode estar atrás do seu dinheiro. Eu ri. Ri alto. Igual você estava? Silêncio. É diferente, mãe. Eu sou seu filho. E ele é alguém que me faz feliz, que me respeita, que gosta de mim de verdade. Mais do que você algum dia gostou. Eu gosto de você. Não, Rafael. Você gosta do meu dinheiro. Sempre foi assim. Mas agora acabou. Não vai ter mais nada de mim além dos 20% que eu deixar quando eu morrer. E como eu disse, não pretendo morrer tão cedo. 20%? A senhora deixou 80% para esse homem? Não, deixei para caridade. Para quem realmente precisa e merece. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso. E fiz. Está tudo assinado, testemunhado, legalizado. Eu vou contestar. Contesta. Vai perder. Tenho laudos médicos provando que estou em perfeita capacidade mental. Tenho testemunhas. Tenho tudo. A senhora está fazendo isso por vingança. Não, Rafael. Estou fazendo por justiça. Você teve 41 anos de amor incondicional e retribuiu com traição. Agora colhe o que plantou. Bloqueei. Dessa vez definitivamente. 6 meses se passaram. 6 meses de paz.
de felicidade, de vida plena. Paulo e eu viajamos para o Nordeste. Conhecemos praias lindas, comemos bem, rimos muito, nos amamos, sim, nos amamos, porque no fim das contas, amor não tem idade. E eu merecia ser amada, de verdade. Voltei bronzeada, feliz, renovada, postei 1000 fotos da viagem. As curtidas e comentários me encheram de alegria. Mas teve um comentário que me chamou a atenção, do Rafael. Que bom que a senhora está feliz, mãe. Espero que um dia a gente possa conversar de novo. Te amo. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Será que ele tinha mudado? Será que tinha aprendido? Ou era só mais uma manipulação? Decidi não responder. Se ele queria me mostrar que tinha mudado, teria que ser com ações, não com palavras. E essas ações nunca vieram. Ele parou de me procurar. Parou de mandar mensagem. Parou de aparecer. Sumiu. Fiquei sabendo pela Célia que ele tinha arrumado um emprego, numa empresa de construção, ganhando salário normal. Não era mais empresário. Era empregado. Humilde. Talvez pela primeira vez na vida. Fiquei sabendo também que ele tinha alugado um apartamento pequeno, num bairro simples, que estava vivendo de forma modesta, que a Jéssica tinha voltado, mas eles estavam diferentes, mais simples, mais reais. Parte de mim quis acreditar que ele tinha aprendido, que a queda tinha sido necessária, que agora ele era uma pessoa melhor. Mas a parte ferida, a parte que ainda doía, essa não acreditou, porque palavras são fáceis. Mudança verdadeira é difícil e demora. 1 ano depois do jantar da revelação, acordei e vi que era meu aniversário. 64 anos. Pensei que ia passar despercebido como no ano anterior, mas estava errada. Paulo me acordou com café na cama, flores, cartão escrito à mão. Feliz aniversário pro amor da minha vida. Chorei de felicidade. Mais tarde, minhas amigas me levaram para almoçar. Cantaram parabéns, me deram presentes. À noite, a Célia fez um jantar na casa dela. Mais gente, mais amor, mais alegria. Antes de dormir, olhei o celular. Tinha uma mensagem, do Rafael. Feliz aniversário, mãe. Sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que penso em você todo dia e que sinto muito por tudo. Espero que esteja feliz. Te amo. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Não respondi. Não bloqueei, só deixei lá. Um dia, talvez a gente consiga conversar de novo. Talvez. Mas por enquanto, eu estava bem sozinha. Ou melhor, acompanhada de quem realmente me amava. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Perdoaria? Daria outra chance? Ou faria o mesmo que eu e seguiria em frente? Comenta aí embaixo. Porque histórias como a minha são mais comuns do que a gente imagina. Filhos que só se aproximam por interesse. Pais que são usados e descartados. Famílias que são construídas em cima de mentiras. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa acordar. Hoje eu tô aqui, 64 anos, vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho amor verdadeiro. Tenho amigos verdadeiros. Tenho propósito. Tenho paz. Tudo que eu não tinha quando estava sendo usada. E sabe o que é mais engraçado? Eu tenho menos dinheiro agora. Porque gasto comigo. Porque viajo. Porque vivo. Mas sou infinitamente mais feliz. Porque felicidade não está na conta bancária. Está em ser valorizada, em ser respeitada, em ser amada de verdade. Então fica aqui meu conselho. Se você está passando por uma situação parecida, se sente que está sendo usada pela família, pelos filhos, por quem quer que seja, acorda. Abre os olhos. Valoriza você mesma. Porque ninguém vai te valorizar se você não se valorizar primeiro. Não tenha medo de cortar pessoas da sua vida, mesmo que sejam sangue do seu sangue. Porque família verdadeira não é a que nasce com você, é a que fica com você, a que te ama de verdade, a que te respeita. E para você que está me ouvindo e se identificou com o Rafael da história, com a pessoa que usa os outros, fica o recado. Um dia a fonte seca, um dia a pessoa acorda. E quando isso acontecer, você vai ficar sozinho.
vai colher o que plantou. Então muda enquanto é tempo. Ama de verdade. Respeita de verdade. Porque quando você perceber o que perdeu, vai ser tarde demais. Eu tô aqui, feliz, realizada, livre. E não preciso de quem me traiu para ser completa. Me basto. E é a melhor sensação do mundo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo sua opinião. E compartilha essa história. Porque alguém precisa ouvir. Alguém precisa acordar. Assim como eu acordei. Obrigada por me ouvir. E lembra, você merece ser amada de verdade. Sempre.